Aprendam a lutar por aquilo que você quer, com Bob Proctor. Agora, como você vê aqui no slide, você é uma massa em energia em alta. Você opera em um nível muito alto de frequência. Você está se movendo tão rápido que parece estar parado. Mas eu vou te dizer, nada em você está parado. Está se movendo a uma velocidade muito, muito alta. Se nós fotografássemos seu corpo com uma fotografia Kirlian, é assim que você se pareceria. O seu corpo estaria brilhando, irradiando uma forma de luz brilhante. Semyon Kirlian, em 1934, aperfeiçoou a forma da fotografia. Ele fotografou a energia saindo do corpo. A luz penetrava na câmera e penetrava no filme. E é assim que é uma fotografia Kirlian. Deram o nome do autor a ela. É assim que você e eu nos parecemos, na verdade. Se você ficasse na frente de uma câmera de televisão infravermelho e um quarto completamente escuro, você apareceria como uma forma de luz retilante. Agora, vamos pensar uma frequência e um nível de vibração, ok? Há um número infinito de frequências. Não há fim para elas. Tudo que você vê, isso é papel. Nós chamamos de papel por causa da velocidade em que está se movendo. Há um tempo atrás se chamava madeira. Ok? Se chamava madeira por causa da velocidade que estava se movendo. Falamos ontem que você bebe água. O que chamamos de água é energia. Chamamos assim por causa da velocidade em que está vibrando. E se nós colocarmos calor nela, então chamamos de vapor. É a mesma energia. Veja, aqui é a mesma transferência de energia, energia transferida. Toquei no seu ombro, ela sentiu. Isso não é por acaso. Observe aqui por um momento. Deixe todas essas linhas representarem níveis de vibração. Há um número infinito. Cada frequência é ligada a uma acima e uma abaixo. Não há linha de demarcação onde uma para e a outra começa. Se você entender isso profundamente, quer dizer, isso significa que tudo que nesse universo está conectado a apenas um poder. Isso se manifesta de muitas formas diferentes. Pensamos que somos diferentes. Nós só parecemos diferentes, não somos totalmente diferentes. Somos todos exatamente os mesmos, mas apenas fazemos coisas diferentes, nós temos pensamentos diferentes, estamos envolvidos em ideias diferentes, mas todos nós estamos conectados. E eu acho que quando nós alinhamos isso em nossos pensamentos, muitos programas vão embora. Einstein disse: a mente intuitiva é um presente sagrado. A mente racional é um servo fiel. Nós criamos uma sociedade em que honra o servo e se esqueceu do presente. Veja, você tem todas essas altas faculdades: percepção, vontade, imaginação, razão, intuição e vontade. Somos totalmente diferentes de qualquer outra forma de vida. Todas as outras pequenas formas de vida operam com o instinto, que é perfeito. Elas agem pelo que veem, ouvem, cheiram, provam, tocam. É muito importante começarmos a entender isso com alguma profundidade. Vamos usar essas altas faculdades para começar a fazer as coisas que nós queremos fazer. Agora, o que queremos fazer é controlar o fluxo de energia do pensamento. Queremos deixá-lo fluir livremente para e através de nós, melhorando tudo com que se conecta. Veja, quando flui para nós, não tem forma. Nós damos direção. E é importante começar a entender isso. Vamos supor que o X representa onde você está. O X representa você, onde você está em sua vida agora mesmo. Você tem a capacidade de dar uma olhada muito honesta em sua vida e ver como você chegou lá. Tudo o que aconteceu está gravado em sua mente. E você pode olhar para trás e você pode ver como uma coisa levou a outra, e levou a outra que levou a outra. Você conheceu essa pessoa que apresentou aquela pessoa, você se mudou daqui, você mora lá, você foi trabalhar aqui e você verá em sua mente como você chegou onde você está, porque você pode olhar para trás agora. Agora, quando você for olhar para frente, você diz: é lá onde eu quero chegar. Esse é o sonho que vem à sua mente.
E você rapidamente se livra disso, porque você não sabe como chegar lá. Quando pensamos em algo, quando se chega em nossa mente, vamos entender. Nada é criado ou destruído. Nós nos sintonizamos com algo que já existe. E uma vez que deixamos ir, o que devemos entender é que lá é um lugar. É a frequência em que nós sintonizamos, além de onde estamos em nossa própria consciência. Se podemos ver isso em nossa mente, podemos seguir em nossa mão, segurar em nossa mão. Nós não queremos apenas deixá-lo ir. Vamos perceber que se podemos ver em nossa mente, podemos segurá-la em nossa mão. Lá é onde eu quero ir, lá é um lugar. Isso é real. Isso não é apenas alguma ideia fantasiosa. É por isso que Van Blow disse ao presidente Kennedy, basta a vontade para fazer isso. A capacidade de se concentrar nessa ideia, de prender em sua teia, como eu digo, focar nessa ideia e excluir todas as outras bobagens que estão surgindo. Não dê atenção às pessoas que dizem o porquê você não pode. Você deve se manter focado. No momento em que sua crença combina com qualquer estado, você se funde com isso. Há um estado lá. Agora vejam, se você não acredita, você deixa ir. Entretanto, no momento em que sua crença combina com qualquer estado, você se funde com ele. Essa união resulta na ativação e projeção de suas rotas, planos, condições e circunstâncias. A partir daí, todos os tipos de coisas começam a acontecer em nossa vida, quando nós fundimos com essa ideia. Se lembra que quando você tomou a decisão de fazer o Dolly Academy, todo o tipo de coisas loucas vai começar a acontecer para você, quando você tomou a decisão. Não acontece antes disso. Alguns de vocês que estão aqui, quando você tomou a decisão de estar aqui, todos os tipos de coisas começaram a acontecer e você está aqui. Nós temos que começar a entender isso. No momento em que sua crença combina com qualquer estado, como começamos a acreditar, o que temos que entender é que quando vemos algo, não é apenas algo, é um lugar. Lá é um lugar, é uma frequência. Quando chegamos nessa frequência, todos os tipos de coisas começam a acontecer. Esse novo estado de consciência torna-se a nossa casa, de onde vivemos o mundo. Haja como uma pessoa que você quer se tornar. William James chamou de técnica de atuação. Haja como que você já estivesse lá. É a sua oficina, e se você for observador, você verá a realidade exterior moldando-se sobre o modelo de sua imaginação. Isso é tão poderoso. Você é um ser criativo. Como você cria essa ilusão? Em sua mente. Quando você se move para uma frequência maior, você vai se comunicar com um mundo que é totalmente estranho, para e além de alcance dos seus 5 sentidos. Até começarmos a estudar isso, seguimos nossa visão, audição, olfato, paladar e tato. Temos que ir além disso. Nós realmente temos que começar a entender. Quando você se move para uma frequência maior, é quando você começa a usar as suas faculdades superiores. Você não vai mais pela visão, audição, olfato, paladar e tato. Você vai pelo que você pode ver em sua mente e ninguém mais pode ver. Agora, lá é um lugar. Steve Jobs deixou muito claro. Ele disse: você não pode ligar os pontos olhando para frente. Você só pode conectá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que, de alguma forma, os pontos se conectam no futuro. Você tem que saber que você pode chegar lá. E quando você começa, tudo começa a acontecer para você. E uma coisa, depois outra, vai começar a acontecer. E pouco depois, você se encontra lá. Está feito. E quando você chega lá, você vai começar a perceber
que você poderia ter chegado lá. Não é uma sacanagem? É interessante, não é? Quando você chegar lá, você vai perceber que você poderia ter chegado lá. Você tem que controlar o fluxo de energia do pensamento. Você tem que deixar fluir livremente. Você não pode ter muita dúvida e preocupação. Não vai funcionar bem, ok? Para passar por uma frequência consideravelmente maior de pensamento, você deve primeiro consentir. Tem que ser a sua decisão. Então você tem que se adaptar às ideias e sentimentos que dessa nova frequência representa. Então, você vê que não é suficiente apenas ler um livro quando ouvir falar sobre isso. É nesse ponto que você tem que fazer isso. É aqui que nós temos que fazer isso. Aqui. O futuro deve tornar-se presente na imaginação de quem tinha sabiamente e inconscientemente criado as circunstâncias. Devemos traduzir o ver e o ser e pensar em algo em pensar para algo. A imaginação deve se concentrar-se em algum estado e, em seguida, ver o mundo a partir desse estado. É sobre isso que estamos falando aqui. Para passar para uma maior frequência, você tem que consentir, em outras palavras, sua decisão. Eu não poderia fazer isso para você. Eu não poderia te levar lá. Só você pode ir até lá. Então você tem que se adaptar a ideias e sentimentos que a nova frequência representa. Então você está operando a partir da sua intuição. Você não está operando a partir do que você pode ver pelos seus olhos, porque ainda não se manifesta. Por sugestão de um movimento, seu paradigma será instantaneamente colocado em uma batalha real. Todo o inferno vai se soltar interiormente, e tudo lutará continuamente contra você. Você deve ter controle consciente sobre o paradigma, removê-lo e substituí-lo. Veja, quando esse sentimento louco toma conta internamente, você tem que entender o que está assumindo. Você tem que entender o que está causando o problema. E você tem que assumir o controle. E você não pode deixar o paradigma controlar você. É aí que esse sentimento interior começa a criar dúvidas. Começa a criar medo, todos os tipos de coisas sem sentido. Você tem que entender, é como uma pessoa que está dentro, que está contra você. Isso é realmente dessa forma. É como uma pessoa que está dentro falando com você e que está contra você. É um programa, é um paradigma. E fala com a sua consciência quando você está sozinho, quando você está deitado na cama, ou se levantando de manhã, ou talvez quando você está saindo do banho. Está dizendo a você que você não pode fazer isso. Você não tem dinheiro, você não sabe como, você nunca vai conseguir alguém para acreditar nisso. Todas as suas ideias, elas vão fluir em sua mente. Isso é o que o paradigma faz com você. Você pode se perguntar: o que realmente quer fazer? Eu vou pedir a você que reserve alguns minutos, vire a sua cadeira em direção à mesa e converse com a pessoa do lado sobre o que nós acabamos de abordar aqui. Converse sobre isso. Fale sobre essas frequências. O que você entendeu sobre isso? Lembre-se do que falamos? Você tem que viver lá. Você tem que ver o mundo a partir de lá. E você não está usando seus sentidos físicos. Você está usando suas faculdades superiores. Ok? Preste atenção aqui por um momento. Olá, olá. Agora volte para trás pela tela aqui por um momento. Quando você vai em frente, e você olha para aquele espaço, ou olha para o que você quer,
Nós nos referimos a isso como um objetivo do tipo C. É um objetivo que você não sabe como fazer para chegar lá. Agora, o que você faz? É sobre isso que eu quero que vocês conversem pelos próximos 10 e 15 minutos. Eu quero que você compartilhe com o grupo o que você faz para tentar manter o objetivo do tipo C em sua mente. Como se fosse no tempo presente, com todo absurdo acontecendo ao seu redor. Com os problemas que você está enfrentando. Talvez a falta de dinheiro. Ou aqueles que você anda dizendo: você está louco, você está perdendo seu tempo, arrume um emprego. O que você faz? Eu quero que você fale sobre isso. Eu quero que você fale sobre a estratégia que você pode seguir, que irão ajudar a manter a força e a vontade de continuar seguindo em direção a alguma coisa. Eu tenho feito isso por um período de tempo suficiente para saber que cada um de nós tem dúvidas. E começamos a questionar se podemos fazer isso ou não, porque você vai se deparar com períodos difíceis. Se o seu objetivo é grande o suficiente, o problema vão ser grandes. Então você tem que continuar seguindo. Acho que mencionei, não tenho certeza se eu mencionei aqui ou não. Milt Cable era um grande amigo meu. Muito tinha uma chave da nossa casa. Sempre que ele vinha a Toronto, ele poderia ir lá. Não importa se não estávamos lá ou não. Ele ganhou a medalha de prata em Helsinki em 1952, no decalto. Ele estava em busca do ouro. Bob Matisse conseguiu em 1948 e ele queria novamente em 52. Então Milt estava em pé no segundo degrau. Milt disse: eu decidi que 4 anos depois eu voltaria a ganhar o ouro. E eu ganharia o ouro. 4 anos depois, ele e Heifer Johnson estavam correndo pela Vila Olímpica em Melbourne, Austrália. O que você acha que vai acontecer? Milt disse: você perdeu seu tempo vindo aqui, essa vai ser minha vez. Agora, em 52, quando ele assumiu o compromisso de fazer isso, significava que ele teria que treinar todos os dias e todos os dias durante 4 anos. Eles competem em 10 modalidades diferentes. O decátulo deve ser exaustivo. Ele não tinha um dinheiro, mas ele só assumiu o compromisso. Quando você assume o compromisso, quando não é apenas algo que você tem esperança que possa acontecer, alguma coisa que você deseja que pudesse acontecer, quando você assume o compromisso, você não faz isso por conveniência, você faz isso independentemente, há uma conveniência. Ele teve a ideia de ir ao governo americano e dizer: escute, eu vou representar essas cores, eu estou a seu serviço. Se você me enviar para um clima quente e me der um bom treinador. Ele era de Plainfield, New Jersey, mas ele passou os próximos 4 anos em San Diego com um bom treinador. Ele estava olhando à frente, porque a ideia surgiu para ele, mas ele não teve a ideia antes de assumir o compromisso. Se o seu objetivo é grande o suficiente, você vai se deparar com uma montanha de obstáculos e você tem que simplesmente superá-los, porque são essas montanhas que fortalecem você. Os problemas fortalecem você. Agora, o que você faz? É sobre isso que eu quero que você fale. Quando você bater nessas paredes, o que você faz? Porque você pode ter uma ideia que vai ajudar mais alguém além. Vai em frente. E se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então se inscreva no canal e dá uma curtida. Tchau, fiquem com Deus.